Nesse ponto da aula, nós vamos falar um pouco mais sobre fatores de risco e fatores de proteção. E é importante uh, a gente observar e identificar os fatores de risco e fatores de proteção, porque a partir da identificação, inclusive, dos fatores de proteção, nós podemos amenizar ou diminuir os fatores de risco. Os primeiros desse grande guarda-chuva que eu acabei sintetizando para vocês são a respeito dos transtornos mentais. Então, há uma convergência a respeito de alguns transtornos ou históricos familiares que as pessoas podem estar mais suscetíveis ao risco. Um deles é a questão da tentativa de suicídio, alguém que já fez alguma tentativa. Outro dele é ter um histórico familiar, mas nós também temos as questões que vão se aprofundando nos transtornos, né? Então nós temos a depressão, o transtorno bipolar, o transtorno, o abuso de álcool e outras drogas, né? E aí quando a gente percebe, quando há também comorbidade psiquiátrica, ou seja, mais de um transtorno acompanhado, associado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, isso também é verificado como potencial para risco. Além disso, alguns transtornos como o transtorno de personalidade e principalmente o borderline, esquizofrenia, a falta de tratamento ativo não apenas a falta de tratamento ativo em saúde mental, mas a falta de continuação de um tratamento em saúde mental são alguns aspectos de fatores de risco de transtorno mental. E vale lembrar também que a ideação suicida e planejamento suicida, dentro daqueles conjuntos de comportamento suicida, também fazem parte desse grande quadro, né, de transtornos mentais. Então, resumidamente, nós temos tentativas de suicídio prévias, e quanto maiores a quantidade de tentativa, mais suscetíveis ou há uma tendência maior para que a pessoa consiga consumir o fato. Planejamento e ideação, histórico familiar, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, a questão do não tratamento ou da não manutenção do tratamento psiquiátrico, além de álcool e drogas, e a questão mais explosiva também, né? Todas já são bem delicadas, mas também existe a questão explosiva da comorbidade psiquiátrica, quando dois transtornos estão associados. Por exemplo, depressão com o uso de álcool, bipolaridade com utilização de drogas e assim sucessivamente. Dentro dos fatores sociodemográficos, nós temos a pessoa ser do sexo masculino. Então, nós vimos lá nos aspectos epidemiológicos que o homem se mata quase 4 vezes mais que a mulher, sendo que a mulher tenta mais. Então, algumas faixas etárias e alguns estados civis também são fontes de análise e avaliação para risco de suicídio. Então, ser homem, ser um adulto jovem, que é o grupo etário que mais que o número de suicídios também aumentaram mais. O estado civil também é importante, ou se é viúvo, se está divorciado, se é solteiro, e isso é principalmente relacionado novamente, aos homens. A orientação homossexual e bissexual, lembro da Universidade de Colômbia, que indica que há uma probabilidade 5 vezes maior do homossexual
vir a tirar a própria vida do que um heterossexual. Então, também no grupo de risco. Uma outra situação é a respeito de religiões. Católicos, protestantes tradicionais, ateus, judeus, eles se encontram nesse grupo também de risco. E aí passou agora um filme na minha cabeça sobre os relatos de pessoas que tiraram a própria vida e eram dessas instituições. Então, nós estamos também falando de um tipo de sofrimento também que pode haver em instituições religiosas. Outro adendo, a espiritualidade, ela é fator de proteção. Eu estou antecipando porque tem a ver com isso aqui. É fator de proteção também, mas também pode ser fator de risco. Tá? E também a questão de grupos étnicos raciais. E aí nós demos o exemplo do maior índice de mortes no país, ela se encontra nos grupos de população de índios. Então eles estão também. Existem outras situações como migrantes também, mas resumidamente nas questões sociodemográficas nós podemos pontuar, analisar e ter esse olhar na hora da avaliação, né? É homem, é solteiro, qual é a religião, se tem religião também, né? Você tem algum tipo de religião? Fazer algumas perguntas abertas que nós vamos falar daqui a pouco. E o outro aspecto, que é um aspecto enorme, que são os aspectos psicossociais, que precisa também ser levado em consideração. Então, pessoa com abuso físico, abuso sexual, perda de separação, falência, isolamento social, nós falamos a questão dos idosos e agora nós falamos da questão da pandemia, então são fatores de risco. Quando datas importantes vão se aproximando, tem gente que fala para mim bem assim, eu não gosto quando a data do meu aniversário se aproxima, né? Então qual o significado dessa data para a pessoa? Eu não gosto do Natal. Qual o significado? Como uma pessoa se percebe naquele evento? O que aconteceu, né? Desemprego, né? Então nós estamos passando inclusive por uma crise econômica, aposentadoria, violência doméstica, ansiedade, vergonha, humilhação, quando a pessoa sente desesperança, não vê uma perspectiva de projeto de vida, e nós acabamos que eu escuto hoje muito nesse contexto de pandemia que ninguém está fazendo planos a médio, longo prazo. Mas as pessoas ainda estão fazendo planos, mesmo que seja um plano para amanhã ou para o jantar. O que eu vou fazer no jantar, né? Mas aí tem uma situação de desesperança. Eu não tenho esperança. E aí, como é que a gente pode nutrir isso, ajudar alguém a nutrir isso dentro de si? Eu vou passar uma outra intervenção nesse aspecto. Traços de personalidade com impulsividade, que também é um ponto bem importante de citar, a questão que a gente vai abarcar daqui a pouco. Agressividade, labilidade do humor, né? Então eu sinto que o meu humor ele flutua muito, ele vai de um pico ao outro. E aí dentro desse pico ao outro precisa ter cuidado com a agressividade, inclusive com a impulsividade, né? Quando a pessoa tem o risco também, ele consta na rigidez cognitiva, nesse pensamento de pouca flexibilidade para enfrentar
fazer os enfrentamentos da vida. Outro, eu acho que precisa ser pontuado também, é a questão do qual o acesso que essa pessoa tem aos meios letais. Isso é um fator de risco que precisa ser retirado, inclusive como forma interventiva. Quais são se a pessoa tem alguma doença incapacitante, né, física incapacitante, ou estigmatizante, dolorosa e terminal. E aí eu tenho certeza que você já pensaram em várias quando eu falei. A doença física incapacitante, estigmatizante, dolorosa e terminal. Falta de adesão também ao tratamento e recorrência de doenças pré-existentes. Também fazem parte dos fatores de risco. E se existe uma relação frágil ou instável, ou se existe uma relação terapêutica ou uma relação sujeito-sujeito ou profissional ou paciente frágil e instável. A partir dos fatores de risco, nós podemos começar a fazer essa avaliação desse ser humano. Olha, é isso, é isso, é isso. Aí a gente vai contando quantas situações podem ajudar ou que ele vai precisar ser ajudado. E aí, quando a gente fala dos fatores de proteção, a gente fala já de que tipo de personalidade e estilo cognitivo essa pessoa tem. Então, essa pessoa tem uma flexibilidade cognitiva, ela consegue ouvir, ela consegue argumentar, contra-argumentar, passar por uma frustração, né? Então ela tem essa disponibilidade para receber aconselhamento, inclusive em casos de alguma decisão importante da vida, se ela tem disposição para procurar ajuda, para buscar ajuda, como é que também essa pessoa é capaz de avaliar o entorno e a realidade que ela vive. É importante. E quais são as habilidades dela para que ela consiga solucionar as problemáticas da vida. E aí se difere da questão da rigidez, né? De não vai dar certo, eu não vou conseguir, é isso e acabou, né? Enquanto que eu tenho, ok, o problema é esse, como é que recursos eu tenho, às vezes isso é tão inconsciente, né? Mas a gente vai, né? Que recursos eu tenho para poder lidar com essa demanda, com essa conflitiva. Quando a gente vai para o outro ponto, que é o ponto da estrutura familiar, a gente precisa analisar se as pessoas têm um bom relacionamento nessa família, né? E aí, quando a gente pensa em família, a gente precisa pensar em diversas configurações familiares. A família extensa, que mora o tio, a tia, né? A família homoafetiva, a família de mãe solo ou de pai solo, a família de papai, mamãe e filhinhos. Então, nós precisamos a família do tio com os sobrinhos, da avó com a netinha. Então, nós precisamos pensar em todos os tipos de configurações familiares também. E que são famílias, né? São famílias com configurações e estruturas diferentes, né? Não são famílias, quando a gente fala, tem uma família desestruturada. Não é desestruturada, é uma família, existe uma estrutura, a estrutura dela é dessa forma, ela é funcional, ela é disfuncional, eles têm um bom relacionamento, eles têm conflitos entre eles, né? E além disso, além de a gente olhar para perceber quais esses fatores desse bom relacionamento, que bom relacionamento a gente está falando, mas qual é esse senso de responsabilidade dentro da família? Lava uma louça, né?
pinta a casa, acorda cedo, ajuda a a pagar uma conta, né? O que que faz nessa família que ele também é corresponsável? Se tem presença de criança na casa, que é outro fator de proteção. Se os pais são atenciosos, se eles são presentes, e aí a gente precisa pensar o que, seria essa atenção, o que, que é essa presença também. Né? Não ser uma presença invasiva ou não ser algo que vá para um campo de disfuncionalidade. Tá? E se essa família o apoia ou a apoia nesse contexto de sofrimento, né? Em vários contextos de própria necessidade. Então eu estou precisando de algo, eu estou passando por um problema, eu terminei com o meu namorado. Às vezes a gente nem fala que terminou, mas a gente quer chorar e às vezes tem um ombrozinho lá na casa. E família às vezes não é a família, né, gente? E é bom a gente colocar isso também. Às vezes a gente escolhe outras famílias para se relacionar. Se ficou vago, é que às vezes as famílias elas não têm essa funcionalidade para ser um fator de proteção. E aí a gente acaba tentando encontrar em outras redes de apoio na comunidade, os amigos, a igreja, esporte, etc, etc, né?